Vamos comigo lá, Mateus capítulo 19. Está escrito assim: perguntaram para Jesus: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Palavras da salvação. Aqui Jesus fala que Deus colocou aquela lei por causa da dureza do nosso coração, mas que não foi assim desde o... Ali Jesus estava assumindo que o jeito que o ser humano vive hoje não é o jeito que Deus planejou. A minha vida hoje, sexualmente falando, e a sua vida hoje, não foi assim desde o princípio. Não foi como Deus havia planejado. A palavra de Deus conta que Adão e Eva, eles estavam nus diante um do outro, e eles não sentiam vergonha. Não é assim que diz lá na sua Bíblia, no Gênesis? Eles andavam nus. Ou seja, o corpo humano, no começo da história bíblica, eles eram como que translúcidos, igual a careca aqui do Bim. As pessoas conseguiam olhar para o corpo humano, o homem conseguia olhar para o corpo de uma mulher, e pasmem, ele se emocionava com o poder de Deus de fazer uma coisa tão linda. Era assim desde o princípio. O homem olhava para o corpo de uma mulher. Padre Paulo Ricardo, que vocês devem conhecer, dizia assim que o sinal de uma pessoa curada sexualmente é se emocionar quando olha para o corpo de uma pessoa do sexo oposto. Eu chego lá. Chegamos lá. Vamos chegar lá. Se emocionar. Mas aí entrou o pecado original, e aí então o sentimento de olhar para o corpo da pessoa do sexo oposto não foi mais se emocionar. As coisas que Deus criou foi para nos seduzir para Ele. Era para nós olharmos para um corpo e automaticamente nós dizermos assim: como Deus é maravilhoso. Eu passei as férias com a minha esposa em Gramado, em julho. Nós fomos conhecer uma cachoeira, quem já esteve lá, uma cachoeira chamada Véu de Noiva. Gigante assim, porque parece um véu mesmo, caindo as águas assim. E foi automático da Denise. Quando a gente foi para o mirante e olhou aquela cachoeira, ela disparou essa automaticamente: como Deus é maravilhoso. Foi automático. Deus queria que nós nos emocionássemos dessa forma ao olhar para a criatura do sexo oposto. Mas isso foi ferido, isso foi manchado pelo pecado original, pecado de Adão e Eva. E desde então nós nunca mais, nem eu, nem vocês, nunca mais conseguimos olhar para o corpo de um sexo oposto com o mesmo sentimento. E por causa disso, foi desde então, foi a partir de então que nós passamos a cobrir o nosso corpo. Não precisávamos. Infelizmente a gente tem que usar isso aqui. Isso. Por quê? Porque nós não conseguimos mais olhar para o corpo e lembrar que aquela pessoa, por mais formosa que ela seja, que aquela pessoa tem uma alma. Os nossos corpos se tornaram opacos, não reluzem mais a presença de Deus, não são mais transparentes, não nos remetem mais à presença de Deus. E desde então começamos a nos vestir.
Essa é a razão pela qual nós devemos nos vestir. E hoje, quanto mais você se vestir, mais você vai lembrar a presença de Deus. Quanto menos você se vestir, mais as pessoas vão olhar para você e se esquecer que por debaixo desse corpo existe uma alma. Mulheres, quanto mais peladas vocês estiverem, mais vão esquecer que você tem uma alma. Você vai se tornar opaca, sem brilho. Você não vai lembrar a presença de Deus. Quanto maior for o seu decote, quanto mais curta for a minissaia, menos Deus você vai lembrar. Amém? Porque nós perdemos essa capacidade. Em especial os homens perderam essa capacidade. E é que as mulheres não entendem isso. Existem as revistas de mulheres peladas para os homens comprarem. Quantas existem hoje, né? Agora, por que não existe muita revista de homem pelado? Porque não é muito próprio das mulheres isso. Aliás, a revista de homem pelado é a G Magazine, que é para o público G, gay, né? As grandes indústrias que imprimem as revistas sabem que não dá muito mercado, mas com homem dá. E aí, a gente nasce, cá entre nós, quem foi que teve o pai dos nossos sonhos aqui? 1%? Quem foi que teve a mãe dos nossos sonhos aqui? Olha só, realmente são poucos. Quase todos nós não tivemos o carinho suficiente dos nossos pais quando criança, quando adolescentes. Quase todos nós não tivemos. Nos faltou carinho, nos faltou afeto, nos faltou quem elogiasse os nossos desenhos quando nós éramos crianças. Você se lembra quando você desenhava um corpo humano que era uma bola e um risco? O bom pai, ele tem que olhar para aquela bola e aquele risco e dizer assim: nossa, que lindo! Parabéns, filho! Esse seria o bom pai, mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Aí, a gente ficou com aquele buraco. Quem não teve pai presente, pior ainda. Quem não teve mãe presente, separação, pior ainda. Aí foi crescendo, carente, muito carente. E no corpo de vocês, mulheres, começaram a acontecer umas certas mudanças da natureza. Começou a crescer aqui, uma curvinha começou a aparecer ali. E para surpresa de vocês, mulheres, vocês começaram a chamar a atenção. Vocês começaram a ter menos sossego na internet. Começaram a incomodar vocês. Vocês descobriram por quê. Foi o corpo de vocês, foi o sutiã. E foi mesmo, né? Deus seja louvado pelas mudanças do seu corpo, porque você é normal. E você percebeu que quanto mais você mostrava, mais carinho você tinha. Quanto mais você se despia, mais rápido os homens vinham. A galinha dos ovos de ouro, eu achei a fonte do carinho que me faltava. É só eu pôr um decote, eu vou ter todo o carinho que eu não tive. Só que esses homens que vêm em busca do seu decote, de fato acelera mesmo a vinda dos homens. Eles vêm mais rápido. Mas quer um conselho? Esses que vêm
haja amor depois. O mais safado dos homens, o mais tarado dos homens, quando ele resolve ter alguém para o resto da sua vida,